É um prazer imenso tê-la aqui conosco para mais um estudo Contorno Jesus. E hoje estudaremos uma passagem do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Nélio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A história de hoje tem como título O Culto Cristão no Lar. Acompanhem conosco esse nosso singelo estudo. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Inicialmente, é importante a gente entender a cena que aconteceu essa história. O período que conta-nos Nélio Lúcio foi no período noturno, à noite, e ele, de forma poética, apresenta esse cenário noturno, a noite prateada de luar. O local em que essa história acontece também é importante para que a gente entenda. Jesus estava instalado provisoriamente na casa de Pedro. Pedro, que é um dos discípulos escolhidos por Jesus, foi um dos primeiros a estar com o Mestre nessa nova atividade. Pedro, um pescador, filho de Jonas e irmão de André, um outro discípulo escolhido por Jesus. Pedro, ele era, como havia dito, um pescador dessa atividade cotidiana para aquele período e principalmente para aqueles que moravam às margens do mar da Galileia. Nesse primeiro momento da cena, é importante a gente destacar que essa atividade que Jesus irá desenvolver acontece à noite, porque a noite é o momento em que a família se reúne, é o momento em que os pais que tendem a sair a trabalhar retornam para o seio familiar e desenvolvem o contato com toda a família. E Pedro era casado e as passagens bíblicas nos afirmam isso porque em um outro momento ele pede para que Jesus cure a sua sogra. Então o seio familiar de Pedro estava reunido àquela noite. Mergulhando mais diretamente no estudo, Jesus queria imprimir um novo rumo à conversação daquela noite. Quantas vezes nós nos pegamos dentro do nosso seio familiar, da nossa casa, com conversas improdutivas, com conversas que não são edificantes, com assuntos que não são proveitosos. E Jesus, observando que na casa de Pedro, naquela noite, estava acontecendo isso, ele propôs dar um novo rumo à conversação. Ele propôs a sairmos daquele padrão, a sairmos daquela rotina não edificante, assim podemos dizer, para uma conversa mais proveitosa. E ele pergunta de forma direta: qual é a ação que faz? Qual é o comportamento do pescador quando se dirige para o mercado com frutos de cada dia? Jesus faz uma pergunta característica da atividade de Pedro, da atividade profissional de Pedro, pois ele era um pescador. E segue a história. O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os
peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Nesse segundo momento, é interessante a gente analisar o comportamento de Pedro. Quando ele respondeu sobre a pergunta sobre o pescador, ele estava hesitante. E quando ele foi responder a pergunta sobre o oleiro, ele estava intrigado. Então Pedro começa a perceber que Jesus está traçando um novo olhar para aquela vida cotidiana e o convida de forma direta. Ele inicialmente hesita na resposta e segundo, ele responde de forma intrigada. E a pergunta, a resposta que Pedro dá a Jesus, ela mostra certa análise de qualidade. Porque o pescador escolhe os melhores peixes. O olheiro imprime aquilo que deseja de forma a dar um melhor conteúdo, a dar uma melhor qualidade aos seus produtos. E segue a história. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxol e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Pedro inicialmente estava intrigado, hesitante, e agora o seu comportamento muda. Ele já começa a fazer parte daquela conversação de Jesus e ele informa sem vacilação, ou seja, ele passa a ter mais controle e certeza daquilo que ele está respondendo a Jesus, até porque o Mestre Jesus o induz a responder, o conduz a responder questões do seu cotidiano. Então Pedro, com muita segurança, informa. E qual é a resposta que Pedro dá? Que o oleiro lavrará e usará, ou seja, buscará utilizar os recursos que tem para aperfeiçoar, para dar qualidade, para levar algo além daquilo que ele tem. Continua a história, aperfeiçoando a peça bruta. E continuando a história. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar a aperfeiçoe? Nesse instante, é interessante a resposta de Jesus pela relevância que ele dá ao nosso lar, ao ambiente doméstico onde toda noite aqueles se reuniam, em que Pedro e seus familiares estavam juntos. Jesus está mostrando o tamanho e a importância daquele ambiente de reunião. Pois, como Jesus explica, esse ambiente ele é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A primeira escola nos remete
ao primeiro ambiente, ao primeiro espaço de educação, ao primeiro espaço de ensinamento. E o primeiro templo da alma nos remete ao primeiro contato com o divino. Quando nós buscamos os nossos templos religiosos, nós estamos com o propósito de mergulhar e acessar o divino, acessar o nosso Pai Celeste. E Jesus aqui nos apresenta que o lar é o primeiro templo da alma. Um outro caractere do nosso lar é que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É naquele ambiente que nós iremos treinar para exportar, para levar acesso a outras pessoas. E podemos citar no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, no nosso ambiente religioso. Então, no seio do lar é onde treinamos e exportamos aqueles treinos para o ambiente externo, para os caracteres externos da vida. E Jesus faz uma pergunta. Se um pescador ele seleciona os melhores produtos, se um marceneiro ele começa a trabalhar de forma a aperfeiçoar as suas construções, como podemos esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar aperfeiçoe? Como podemos imaginar a parte externa que nós temos, que é a nossa sociedade, com perfeitas harmonias, com perfeitas proporções, se na parte interna, na nossa célula familiar, isso não acontece? Se nós não desenvolvemos isso, como podemos perceber que há segurança e tranquilidade na nossa rotina externa, no nosso dia a dia, fora da nossa casa, se na nossa casa ainda não está acontecendo isso? E continua Jesus: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai Eterno que nos parece distante? Olha só, Jesus no início da conversa estava observando o diálogo que existia na casa de Pedro improdutivamente, aquele diálogo que não era produtivo, desnecessário. E às vezes nós rogamos paz, bondade, justiça e esquecemos que essa paz que tanto queremos, desejamos, ela primeiramente deve acontecer de forma singela. E Jesus mostra aqui que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhe. Então, todo aquele desejo que nós rogamos para que o mundo tenha, inicialmente, começa sobre as telhas a que nos acolhe. E ele pergunta: como é que podemos aguardar a harmonia das nações, a harmonia externa do mundo, se o nosso lar ainda não conseguiu tal conquista? Como é que podemos fazer isso? Como é que podemos amar a Deus, respeitar o nosso Pai Eterno, que ainda nos parece tão distante, sendo que ainda não respeitamos os nossos irmãos mais próximos que estão convivendo conosco, que estão diariamente lidando
conosco com a rotina, com as imperfeições? Como é que isso pode acontecer? E continua a história. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendemos aqui, em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não está lá, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Jesus convida Pedro a mudar o padrão, mudar o comportamento, mudar a atitude e aplicar uma claridade nova, pois a casa de Pedro era sempre muito frequentada. Aplicar uma claridade nova é colocar mais conteúdo dentro daquele ambiente, colocar um conteúdo de iluminação, um conteúdo de qualidade. E isso se dá através da aplicação, da ação, instalar. Se nós já conseguimos fazer o diagnóstico, se já conseguimos reconhecer que há algo que está desarmonioso, nós precisamos agora do segundo passo, a instalação, a aplicação da solução. Continua Jesus. Se a caridade é a expressão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrassem palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus convida de forma singela, naquele seio familiar pequeno, a aplicação do Evangelho, a instalação do Evangelho, a instalação de um conteúdo moral de relevância, a instalação de algo sublime, de algo grandioso. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. É importante que reconheçamos a relevância dessa ação em nossa casa. Nós, no Espiritismo, desenvolvemos o nosso estudo do Evangelho no lar. Uma vez por semana, seguimos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fazemos a leitura de uma passagem, refletimos e, ao final, realizamos uma prece e uma oração. Isso traz luz para a nossa casa, traz harmonia, traz serenidade, traz entendimento, traz consolo, facilita a reunião familiar, agrega todos os entes em uma conversa salutar, em uma conversa saudável. Assim como o Mestre ensinou a Simão Pedro e aqueles que conviviam com ele, nos ensina até hoje, que possamos aplicar essa claridade em nossa casa, essa luz em nosso lar.